A paz do Senhor, meus queridos. Aqui quem vos fala é o pastor Sérgio. Estamos aqui suprindo aqui a necessidade de algumas irmãs que não puderam estar aqui. Esse programa é Tarde com as Irmãs e hoje eu estou aqui com a nossa querida e amada irmã Raquel. A paz do Senhor, irmã Raquel. Paz do Senhor, pastor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. E estamos aqui nesta tarde para trazer uma palavra para o teu coração mais uma vez, né? Para falar com você acerca de uma passagem que pode estar condizendo com sua vida hoje, né? Com uma decisão que você tomou, pode estar hoje condizendo com alguma situação que você está vivendo. Então nós viemos aqui hoje nessa tarde aqui para trazer uma palavra referente a isso. E a nossa irmã Raquel estará lendo os textos e assim nós estaremos comentando sobre esta palavra. Amém? Amém, pastor. Nós vamos ler a passagem da parábola do filho pródigo, que se encontra em Lucas 15, 11. Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Olha que interessante, irmã Raquel. Uma passagem bastante conhecida. O que acontece? É uma história de um homem que tinha uma fazenda, um homem que tinha uma vida regrada, uma vida abençoada, poderemos dizer assim, e tinha 2 filhos. E um desses filhos decide assim por bem, não sabemos qual é o motivo, se é a fadiga, se é o cansaço, se já não estava mais querendo viver com a família, a gente não pode afirmar alguma coisa, mas o motivo, ou qualquer, esse homem tomou essa decisão. Desses 2 filhos, e o mais novo decidiu assim pedir a herança para o pai. Olha que interessante. Nessa passagem a gente vê também que esse filho, ele acaba errando com o pai, porque ele declara o pai morto, porque herança só se pode receber com o pai morto, né? E mesmo o pai estando vivo, ele quis a parte dele da herança. E também contra as palavras de Deus. Porque ele não pecou só contra o pai, ele pecou contra o pai e contra Deus também. Então, irmã Raquel, é interessante isso que você frisou, que ele tomou uma decisão inadequada em todos os aspectos da sua vida. Eu acredito que ele não tinha motivo, porque o pai o amava. Ele não tinha motivo para sair da casa dele. Exatamente. Né? E outra coisa, o pai dele ainda estava vivo, como você mesmo acabou de confirmar aqui. E algumas situações relativas à vida de algumas pessoas que estão nos assistindo agora, né? Às vezes não tem motivos. Nós tomamos algumas decisões na nossa vida que depois, se eu parar e perguntar para você, por que você fez isso, Raquel? Você vai dizer, não sei, me deu 5 minutos, eu estava bem, não precisava daquilo. E às vezes isso nos acarreta uma consequência que nós temos que passar, que nós vamos viver como esse jovem viveu, né? Isso mostra que ele errou nessa parte de pedir herança, de sair da casa do pai dele e ir para o mundo, conhecer o mundo, sendo que na casa do pai dele ele tinha tudo, que no caso ele acabou assim fazendo coisas que não devia. Ele acabou vivendo, gastando toda a herança do pai, que o pai deu a ele, e também acabou sem nada. Então,
Então, cortando aqui, já cortando, né? Não querer cortar, mas já cortando. É interessante que é uma coisa, você está batendo nessa tecla aqui, que é o seguinte, que na casa do pai dele parece que ele tinha tudo. Então, a gente agora começa a perguntar assim e procurar o porquê que ele saiu. Né? A gente começa a martelar aqui, porque o pai, a gente vai ver mais lá na frente, lá, que recebeu ele, apesar de ter feito tudo errado, o pai ainda estava esperando, o pai estava aguardando. E ele mesmo assim decidiu sair fora. É o que está acontecendo, que eu acredito, com muitas pessoas hoje, que tomaram decisões erradas, tomaram decisões precipitadas, não tinha motivo e saiu fora e pegou uma estrada, né? Eu vou dizer, vou fazer minha vida, vou viver minha vida. É aquela coisa que hoje nós ouvimos muito, irmã Raquel. A vida é minha, eu faço o que eu quero, estamos no lugar que está bom, mas achamos que o lugar não está bom, achamos que outros lugares estão melhores e onde que, na realidade, nós quebramos a cara. É o que acontece muitas das vezes. Então, mas nesse caso também a gente vê muitos filhos hoje em dia que estão bem dentro da casa do pai, da mãe, e por algum motivo ou outro eles acabam que saindo, viver a vida deles no mundo, e é onde que eles acabam, falando um ditado popular, quebrando a cara, né? Porque na casa do pai a gente tá lá, tá dando conselho, tá falando, e mesmo assim eles não ouvem. Eles preferem ir lá no mundo, eles preferem ir lá conhecer o mundo, ver que as coisas do mundo não é fácil, como diz aí na palavra, comer as bolotas dos porcos e depois ver que está errado e volta para casa. Ou, nesse sentido, parece que tem pessoas que têm que quebrar a cara para ver. Exatamente. Né? Tem pessoas que, por mais que você aconselha, por mais que você fala, como você está dizendo assim, sempre na casa do pai vai ter um conforto maior. Nunca lá fora vai ser como a sua casa, como a casa dos seus pais. Mas só que chega um momento na vida de pessoas que o lugar é bom, mas a mente dele não está naquele lugar. Ele não consegue contemplar, né, o que aquele lugar está fornecendo, e ele quer sair para fora como esse filho aí. E ele pegou, como diz a palavra do Senhor, pediu a herança, o pai, acredito, com uma dor no coração, né, porque a vontade do pai é que o filho fique do lado dele, fique na casa, fique ali auxiliando, porque tudo aquilo dali era dele, juntamente com o irmão. Mas ele escolhe partir, e ele vai para uma terra longínqua, diz a palavra do Senhor. Ele vai para longe, né? Mas só que também a gente tem que ver que ele teve a humildade de quando ele caiu, porque ele mesmo reconheceu que ele caiu, que ele chegou no último estágio da vida dele e foi humilde para voltar para o pai, pedir perdão para o pai e dizer que ele pecou contra o pai e contra Deus. Ele pecou contra os céus. Então ele teve essa humildade. E nesse caso também a gente vê que o irmão dele, que teve a mesma, assim, que quando o pai dividiu a herança entre eles, o irmão também recebeu a parte dele. Então foi dividida entre os dois. E o pai fez para os dois a mesma coisa. E o irmão dele mostrou que nesse caso ele estava dentro da casa do pai e não reconheceu o que o pai tinha feito para ele também. E no caso, quando o outro irmão voltou, ele até questionou por que fazer uma festa para ele, que errou, e nunca fez nada para ele que estava dentro de casa. Olha que interessante. É muito importante quando a gente começa a frisar a palavra de Deus, aos queridos ouvintes desta palavra, uma palavra simples, uma palavra, mas de repente você está querendo tomar uma atitude, uma decisão que não é aprovada por Deus. De repente você está querendo fazer algo que Deus não está aprovando. Porque quando a gente coloca um desejo no coração, parece que nada mais importa aquilo que está ao nosso redor. Como nós estamos dizendo, a casa era boa, tinha tudo, não tinha necessidade de sair. Sair para quê? Sair para passar necessidade como ele passou? Sair para quebrar a cara como a nossa irmã Raquel está falando aqui, ele quebrou? Né? Sair para quê? Aí eu faço uma pergunta para você. Sair para quê? Né? Qual é o teu propósito de sair daí?
Qual é o teu propósito? Muitas das vezes nós estamos falando aqui, talvez, de jovens que podem estar assistindo esse vídeo, que também querem tomar essa decisão, né? Juntamente com seu pai, com sua família. Mas do outro lado, tem pessoas dentro da igreja querendo tomar essa atitude. Sair da presença do pai, sair da casa do pai, sair da fazenda do pai, né? Para que, eu pergunto para você? Será que é necessário você sofrer para depois voltar? A irmã Raquel aqui, ela está dizendo uma coisa aqui que ele teve uma atitude legal, uma atitude boa, que ele reconheceu. Mas escuta, mas nem sempre, nos dias que nós estamos vivendo, tem pessoas que vão ter esse tempo, sabe? Não vão ter essa oportunidade de voltar novamente para a casa do pai, porque o mundo vai tragar, porque o mundo vai engolir. Então, é interessante isso. Mas este jovem, se você tomou essa atitude, faça como ele. Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai, né, irmã Raquel? Ele voltou para a casa do pai e foi, como eu falei, foi humilde. E também a gente vê o irmão dele, que dentro da casa do pai, ele não tinha a mesma humildade que ele. Que mesmo dentro da casa do pai, o pai fazendo tudo por ele, tendo dividido a herança como dividiu com o outro que saiu, ele acaba ficando indignado com o pai fazendo festa para o que voltou. Então, irmã Raquel, o que a gente entende disso daqui? Para a gente finalizar essa mensagem aqui, tão rápida, mas tão eficaz para a nossa vida, é interessante que não importa, às vezes, o que o irmão vai pensar. Porque nem sempre nós seremos acolhidos pelos irmãos. Nem sempre nós seremos acolhidos por algumas pessoas, não é verdade? Por alguns amigos próximos, por alguns irmãos. Mas só que o pai recebeu ele. A Bíblia diz que quando ele está vindo pela estrada, o pai olha de longe e abre os braços e um lança sobre o pescoço do outro. E começa ali a beijar, a abraçar. Então, você vê que a recepção do pai é diferente. E o que importa para nós, em todos os aspectos, é quando o pai nos recepciona de volta. Porque quem é o dono da casa é o pai. Quem ainda é o dono da fazenda é o pai. Você está entendendo? Então, muitas das vezes tem pessoas, foi até bom você tocar nesse assunto, que tem pessoas que saíram da igreja porque tentaram voltar, não que isso seja justificativa, porque o irmão talvez não recebeu ele bem, disse, foi lá fora, bagunçou, fez isso, agora quer vir, quer cantar, quer pregar, e de repente não houve essa recepção da parte do irmão. Mas só que ele esqueceu de olhar para o pai. O pai o recebeu, porque quem é o dono da igreja é o pai, né? E ali pôde abraçar, fazer uma festa maravilhosa, calçou, enfim, colocou ele no lugar de filho como ele sempre foi. Exatamente, que o reino do céu faz festa quando um pecador retorna, né? E muitas vezes nem sempre o irmão que está do seu lado consegue festejar a alegria que Deus te promoveu naquele momento. Muitas vezes a pessoa vai mesmo te criticar e só porque você errou ou caiu, vai achar que você não é digno de voltar para casa e se arrepender, ser humilde e voltar a fazer a obra do Senhor. Mas essa história ela termina feliz porque teve um filho que errou. Teve um filho que, infelizmente, tomou uma atitude errada. Mas ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Essa história termina feliz porque teve um pai que sempre esperou o filho que foi embora, né? O pai também não rejeitou o filho, porque do que adianta o filho voltar e o pai não querer? E de que adianta também o pai esperar e o filho não voltar? Tem tudo essa contradição aí nessa história. Mas só que ambos, um sentiu a necessidade de voltar e o outro sentiu a necessidade de acolher novamente aquele que se havia perdido. Então, como a irmã Raquel disse, a festa no céu quando um pecador se arrepende. E você que está nos ouvindo, essa mensagem tão simples, mas volto a dizer, tão eficaz, tão produtiva para a tua vida, não saia da casa do teu pai. Tanto da parte, nas casas do seu pai, fisicamente dizendo, como também espiritualmente. Sabe? Às vezes o inimigo está te cegando para que você não enxergue as coisas boas que estão acontecendo dentro da casa do pai. Mas na casa do pai ainda tem roupa para você. Na casa do pai tem anel. Na casa do pai ainda tem roupa, na casa do pai ainda tem festa para você. De repente, você hoje está chorando, né? Mas vai chegar o tempo da festa. Não saia da casa do pai, não tome atitude precipitada. Amém? E se você saiu e está ouvindo essa mensagem hoje, volte, porque o pai está na beira do caminho te esperando de braços abertos. Não é assim, Raquel? É.
Tá esperando porque só o Pai mesmo para nos dar o necessário, que o mundo não, o mundo mostra muitas coisas boas, mas são coisas momentâneas que vai passar, que aos olhos das pessoas parecem ser assim a melhor coisa do mundo, só que não é. Que o melhor do mundo está dentro da casa do Pai. Amém. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe. Quero agradecer aqui a irmã Raquel por ter compartilhado conosco aí, por ter disposta aí a fazer este vídeo conosco. Deus abençoe grandemente. Amém. Que possa vir outros e outros aí em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fique com a paz do Senhor Jesus, né? Eu tenho certeza que no pouco que nós falamos aqui é uma mensagem que vai alcançar a sua vida, alcançar a sua família, alcançar a sua casa, enfim, alcançar você que hoje está sentindo um filho pródigo rejeitado. Volta, o Pai te espera de coração. Amém? Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.